As séries planetárias de mortais. Será bastante difícil fazer uma descrição adequada das categorias planetárias de mortais, porque vós conheceis pouco sobre elas e porque há muitas variações. As criaturas mortais podem, contudo, ser estudadas segundo inúmeros pontos de vista, entre os quais estão os seguintes: o ajustamento ao meio ambiente planetário, os tipos de cérebro, a recepção do espírito, as épocas mortais do planeta, os parentescos entre as criaturas, o fusionamento com o ajustador, as técnicas de escape terrestre. As esferas habitadas dos seres superuniversos são povoadas por mortais que podem simultaneamente classificar-se em uma ou mais categorias de cada uma dessas 7 classes generalizadas de vida das criaturas evolucionárias. Todavia, mesmo essas classificações gerais não levam em conta seres como os midsonitas, nem algumas outras formas de vida inteligente. Os mundos habitados, do modo como foram apresentados nessa narrativa, são povoados por criaturas mortais evolucionárias, mas há outras formas de vida. A categoria segundo o ajustamento ao meio ambiente planetário. Há 3 grupos gerais de mundos habitados, sob o ponto de vista da adaptação da vida das criaturas ao meio ambiente planetário. O grupo de ajustamento normal, o grupo de ajustamento radical e o grupo experimental. Os ajustamentos normais às condições planetárias seguem os modelos físicos gerais considerados anteriormente. Os mundos dos não respiradores tipificam o ajustamento radical, o extremo, mas outros tipos estão também incluídos nesse grupo. Os mundos experimentais são usualmente adaptados de modo ideal às formas típicas de vida, e nesses planetas, decimais, os portadores da vida intentam produzir variações benéficas no projeto de vida padrão. Posto que vosso mundo é um planeta experimental, ele difere acentuadamente das esferas irmãs de Satânia. Muitas formas de vida surgiram em Urântia que não são encontradas em nenhum outro lugar. Do mesmo modo, muitas espécies comuns não estão presentes em vosso planeta. No universo de Nebadon, todos os mundos de modificação da vida estão ligados uns aos outros, em uma série, e constituem um domínio especial de assuntos do universo, que recebe a atenção de administradores designados para isso. E todos esses mundos experimentais são periodicamente inspecionados por um corpo de diretores do universo, cujo dirigente é o finalitor veterano conhecido em Satânia como Tabamantia. As categorias segundo os tipos de cérebro. Eu disse, no vídeo anterior, supus que quando o texto se referia a 2 cérebros, seriam cérebros fisiológicos, mas na verdade não é bem isso. A uniformidade física básica entre os tipos de mortais está em ter um cérebro e um sistema nervoso. Entretanto, há 3 organizações básicas do mecanismo cerebral: o tipo de um cérebro, o de 2 cérebros e o de 3 cérebros. Os urantianos, os terráqueos, são do tipo de 2 cérebros, um pouco mais imaginativos, aventureiros e filosóficos do que os mortais de um cérebro. No entanto, são um tanto menos espirituais, éticos e menos adoradores do que as ordens de 3 cérebros. Essas diferenças quanto aos cérebros caracterizam até mesmo as existências animais pré-humanas. Partindo do córtex cerebral de 2 hemisférios do tipo urantiano, vós podeis, por analogia, captar algo do tipo de um cérebro. O terceiro cérebro, das ordens de 3 cérebros, pode ser mais bem concebido como uma evolução da vossa forma de cerebelo, que é mais primitiva e rudimentar, desenvolvida a ponto de funcionar principalmente no controle das atividades físicas, deixando os 2 cérebros superiores livres para as funções mais elevadas, um para as funções intelectuais e o outro para as atividades de gerar a contraparte espiritual do ajustador do pensamento. Conquanto o alcance na realização terrestre das raças de um cérebro possa parecer ligeiramente limitado, se comparado ao das ordens de 2 cérebros, os planetas mais antigos dos grupos de 3 cérebros exibem civilizações que assombrariam os urantianos e que, de algum modo, envergonhariam a vossa, em uma comparação. Quanto ao desenvolvimento mecânico e à civilização material, e mesmo quanto ao progresso intelectual, os mundos dos mortais de 2 cérebros são capazes de igualar-se às esferas dos mortais de 3 cérebros. Quanto ao autocontrole da mente e ao desenvolvimento de uma reciprocidade entre a vida intelectual e espiritual, contudo, vós sois um pouco inferiores. Todos esses estudos comparativos que dizem respeito ao progresso intelectual ou ao alcance da realização espiritual em qualquer mundo ou grupo de mundos deveriam, por justiça, considerar a idade planetária. E muito, muito mesmo depende da idade, do nível de realização na ajuda dos elevadores biológicos e das missões subsequentes das várias ordens dos filhos divinos.
Enquanto os povos de 3 cérebros são capazes de uma evolução planetária ligeiramente mais elevada do que as ordens de 1 cérebro e do que a de 2, todas as ordens têm o mesmo tipo de plasma vital e exercem as atividades planetárias de um modo muito parecido, semelhante mesmo, ao realizado pelos seres humanos em Urante. Esses 3 tipos de imortais estão distribuídos nos mundos dos sistemas locais. Na maioria dos casos, as condições planetárias pouco tiveram a ver com as decisões dos portadores da vida ao projetarem essas ordens variadas de mortais em mundos diferentes. É uma prerrogativa dos portadores da vida planejar e executar desse modo. Essas 3 ordens estão em uma mesma posição quanto à trajetória de ascensão. Cada uma deve passar pela mesma escala intelectual de desenvolvimento, e cada uma deve triunfar na questão da maestria, passando pelas mesmas provas espirituais de progresso. A administração do sistema e o supracontrole da constelação desses mundos diferentes estão uniformemente isentos de discriminações. Até mesmo os regimes dos príncipes planetários são idênticos. A categoria segundo a recepção do espírito. Há 3 grupos de modelos de mentes no que diz respeito ao contato com os assuntos espirituais. Essa classificação nada tem a ver com a categoria dos mortais, quanto a terem 1, 2 ou 3 cérebros. Refere-se essencialmente à química de glândulas, mais particularmente à organização de certas glândulas comparáveis aos corpos pituitários. As raças, em alguns mundos, têm uma glândula, em outros têm 2, como em Urante, enquanto em outras esferas, ainda, as raças têm 3 desses corpos extraordinários. A imaginação e a receptividade espiritual inerente são definitivamente influenciadas por essa dotação química diferencial. Entre os tipos de recepção do espírito, 65% são do segundo grupo, como as raças de Urante, 12% do primeiro tipo, naturalmente menos receptivos, enquanto 23% têm uma inclinação espiritual maior durante a vida terrestre. Tais distinções, contudo, não continuam depois da morte natural. Todas essas diferenças raciais prevalecem tão só durante a vida na carne, na encarnação. A categoria segundo as épocas mortais planetárias. Essa classificação leva em conta a sucessão de dispensações temporais no que elas afetam o status terrestre do homem e o seu recebimento da administração celeste. A vida é iniciada nos planetas pelos portadores da vida, que cuidam do seu desenvolvimento até algum tempo após o aparecimento evolucionário do homem mortal. Antes de deixarem um planeta, os portadores da vida instalam devidamente um príncipe planetário como governante do reino. Com esse governante, chega uma cota completa de auxiliares subordinados e ajustadores ministrantes, e o primeiro julgamento dos vivos e dos mortos acontece simultaneamente com a sua chegada. Com a aparição de agrupamentos humanos, esse príncipe planetário chega para inaugurar a civilização humana e dar mais enfoque à sociedade humana. O vosso mundo confuso não pode ser tomado como padrão das épocas primitivas do reinado do príncipe planetário, pois foi muito próximo do começo da administração de Urantia que o vosso príncipe planetário, Caligastia, ligou-se à rebelião de Lúcifer, o soberano do sistema. O vosso planeta, desde então, tem seguido um curso tormentoso. Eu vou aprofundar essa questão da rebelião de Lúcifer em vídeos posteriores. No mundo evolucionário normal, o progresso racial atinge o seu auge biológico natural durante o regime do príncipe planetário. E pouco depois, o soberano do sistema despacha um filho e uma filha materiais para aquele planeta. Esses seres importados prestam o seu serviço como elevadores biológicos. A falta que eles cometeram em Urantia complicou ainda mais a vossa história planetária. Quando os progressos intelectual e ético de uma raça humana alcançam os limites do desenvolvimento evolucionário, chega um filho avonal do paraíso, em uma missão magisterial. E, mais tarde, quando o status espiritual desse mundo aproxima-se do seu limite de realização natural, o planeta é visitado por um filho do paraíso, em auto-outorga. A missão principal de um filho auto-outorgante é a de estabelecer o status planetário, de liberar o espírito da verdade para a sua função planetária e assim efetivar a vinda universal dos ajustadores do pensamento. Com relação a isso, novamente, Urantia desviou-se. Nunca houve uma missão magisterial no vosso mundo, nem o vosso filho auto-outorgado foi da ordem avonal. O vosso planeta desfrutou da honra insígne de tornar-se o planeta lar mortal do filho soberano, Micael de Nebadon, quando encarnou, chamado Jesus. Como resultado da administração de todas as ordens sucessivas da filiação divina, os mundos habitados e as suas raças em avanço começam a aproximar-se do ápice da evolução planetária. Tais mundos então tornam-se maduros para a missão culminante, a chegada dos filhos instrutores da Trindade. Essa época dos filhos instrutores é o vestibular para a idade planetária final, a utopia evolucionária, a idade da luz e vida.
Essa classificação dos seres humanos receberá atenção especial em um documento posterior. A categoria segundo o parentesco das criaturas. Os planetas não são organizados apenas verticalmente em sistemas, constelações e assim por diante. A administração do universo também provê os agrupamentos horizontais, de acordo com o tipo, a série e outras correlações. Essa administração horizontal do universo ocupa-se mais particularmente da coordenação das atividades da mesma natureza, que foram independentemente fomentadas em esferas diferentes. Essas classes relacionadas de criaturas do universo são periodicamente inspecionadas por alguns corpos compostos de altas personalidades, presididas por finalitores de longa experiência. Esses fatores de parentesco manifestam-se em todos os níveis, pois as séries de parentesco existem tanto entre as personalidades não humanas quanto entre as criaturas mortais, e até mesmo entre as ordens humanas e supra-humanas. Os seres inteligentes estão verticalmente relacionados em 12 grandes grupos, de 7 divisões maiores cada. A coordenação desses grupos de seres vivos relacionados de um modo único é efetuada provavelmente por alguma técnica não integralmente compreendida do Ser Supremo. A categoria segundo o fusionamento com o ajustador. A classificação ou agrupamento espiritual de todos os mortais durante a sua experiência anterior ao fusionamento é determinada totalmente pela relação do status da personalidade com o monitor misterioso residente. Quase 90% dos mundos habitados de Nebadon são povoados por mortais de fusionamento com o ajustador. Um universo próximo, diferentemente, tem só um pouco mais do que a metade dos seus mundos, albergando seres resididos por ajustadores e candidatos à fusão eterna. A categoria segundo as técnicas de escape terrestre. Há fundamentalmente um único modo pelo qual a vida individual humana pode ser iniciada nos mundos habitados, e esse é por meio da procriação da criatura e pelo nascimento natural. Mas há numerosas técnicas por meio das quais o homem escapa do seu status terrestre e ganha acesso ao caudal do movimento, no sentido interior dos seres que ascendem ao paraíso.